Guardiões da Humanidade, psicogênese, paranormalidade, urbanizações, viagem astral, cura psíquica, psicografia. Robson Pinheiro apresenta Radar Net Físico. Olá, minha gente, eu, Robson Pinheiro, falando das pílulas, das histórias que eu vivi com os espíritos de em outro lado da vida, né, entre encarnados e desencarnados. São todas histórias verídicas que eu vivenciei na pele e fora da pele também. E estou gravando aqui de maneira descontraída, como sempre, contando a vocês uma parte bem resumida das histórias que eu vivo no dia a dia. Isso é muito bom saber que quando a gente trabalha no Colegiado de Guardiões da Humanidade, os espíritos não nos isentam de problemas. O que eles dão para nós é fortalecimento e recursos técnicos, energéticos, fluídicos, magnéticos, para que a gente possa vencer os problemas. E é lógico que não é todo mundo que enfrenta isso. Eu até entendo que, dada a repercussão do trabalho da psicografia realizada através da minha mediunidade, do trabalho do Colegiado de Guardiões, que hoje estamos presentes em mais de 10 países do mundo, a gente vira um alvo daqueles opositores ao bem, opositores ao progresso, às ideias que nós divulgamos em nome do Cristo cósmico, né? Pois bem, eu falei com vocês que eu vou gravar em termos de importância, do choque que isso causou a mim, gravar 5 pílulas para você. Essa é a 4ª pílula, a 4ª história em termos de importância. Isso aqui me chocou bastante. Isso ocorreu exatamente no ano de 2013, né? Em 2013, no período de manifestações, ocorreu uns fatores bem interessantes comigo. Eu vou contar o lado denso e depois o lado positivo do que ocorreu comigo. Logo no início do mês de junho de 2013, bem no início mesmo, eu fui convidado pelo Espírito Jamar e por Kiev, 2 guardiões superiores, para fazer uma tarefa em desdobramento, visitando uma base das sombras, uma base de espíritos mais especialistas, não são simples obsessores. E junto comigo, ele escolheu mais outros 5 médiuns para irem desdobrados. 3 desses médiuns eu os conhecia fisicamente, no corpo físico, 2 deles não. Só fiquei conhecendo após o momento do desdobramento. E assim nós desdobramos e fomos visitar essa base para tentar desarticular de alguma maneira um processo hipnótico que eles fizeram, que a gente chama até de tecnomagia em termos de obsessão complexa, em termos de obsessões complexas. Tecnomagia alia o quê? A magia dos magos negros à ciência, né? À técnica científica. Então eles ergueram algumas antenas no umbral e outras colocaram em pontos estratégicos em algumas das grandes capitais do país para que pudesse irradiar sobre a população e causar uma série de problemas, uma série de situações inconvenientes, desagradáveis e perfeitamente dispensáveis, né? Ou seja, problemas ligados à violência no meio do país e tudo. E 2013 junho foi uma época que foi o ápice dessas manifestações no Brasil. Então nós desdobramos para ir visitar a base de onde irradiava essa ideia, essa mensagem hipnótica através de antenas colocadas em pontos estratégicos do umbral, juntamente com esses 5 médiuns. E aí, chegou um momento que a situação ficou tão difícil, tão densa na região onde nós estávamos, e nós não avistávamos os guardiões. Era como se a gente estivesse indo sozinho, embora tivéssemos a certeza de que eles estavam próximos. Mas tal a densidade da vibração, a gente não percebia visualmente os guardiões que estavam conosco. Os médiuns entraram em polvorosa quando a gente chegou, e nós passamos por um vale muito sombrio, como se fosse, imaginemos uma grande montanha, que ela se fendeu em 2 e ficou aquele vale de mais de 300 metros, e a gente descia, sempre descendo escorregadio por esse vale, para chegar até o ponto onde a gente deveria ir.
e muito denso, a gente não conseguia ver nada, a gente sentia como se coisas pegajosas, plantas e algumas coisas, ou alguns tentáculos tentassem tocar na gente, mas de maneira pegajosa, gosmenta, molhada. Então, algo bem intenso que causava uma certa repulsa. Os 5 médicos que estavam juntos também começaram a temer, ficaram apavorados com a situação e quiseram voltar imediatamente para o corpo deles, né? Então eles desistiram no meio do caminho e saíram gritando, correndo, principalmente quando a gente estava em determinado local. E veio algo que a gente não via, porque a escuridão era muito intensa, era quase que andar por instinto por essa região, e a gente sentia um cheiro de mofo, misturado com uma certa acidez no ambiente. E veio algo como se fosse uma planta ou um tentáculo, que até hoje eu não sei o que é, e começou a se enrolar no nosso braço perispiritual. E aí eles saíram gritando, correndo, apavorados. Nesse momento eu falei assim, olha, se eu desencarnar, a culpa é de vocês que me convidaram para vir para aqui. Se alguma coisa acontecer comigo, se esses espíritos, quem quer que seja, me capturarem, o problema é de vocês vão ter que resolver com Joseph Kleber, porque vocês são meus guardiões. Não estou vendo vocês, não, mas se virem, porque eu estou a trabalho de vocês e não quero saber o que vocês vão fazer. Quero saber apenas que vocês vão me proteger. E eu estou presente e vou. E aí, ao invés de sair caminhando, porque não dava para levitar, eu me joguei no chão, e sabia que era uma descida, e fui rolando no chão afora, até chegar à base. Quando eu cheguei lá embaixo, aí o espírito Vatabe, um negro alto, um negro africano, super esguio assim, ele estava presente e falou assim, já te abandonamos alguma vez? Eu falei assim, não, mas você tem que se mostrar justo agora, pelo amor de Deus, depois eu passar o aperto todo, o pessoal me abandonar, eu passar isso aqui sozinho. Ele falou assim, mas em momento nenhum vocês estavam sozinhos, você sabe disso. Eu falei assim, sim, eu sei, mas conta para os outros médicos que saíram correndo. Mas, sinceramente, a situação era um misto de nojo, de pavor e uma sensação de que eu iria ser capturado fora do corpo. Se isso ocorresse, o meu corpo físico entraria em coma, se eu fosse capturado. E eu falei assim, pelo amor de Deus, um segundo coma na minha vida não dá, né? Porque eu já tive um devido a problema médico, e em 97 eu falei assim, de forma alguma não dá. E foi aí que o Vatabe me conduziu, falou assim, não, vamos juntos. E aí ele passou a mão mais ou menos assim no meu rosto, e assim que ele passou a mão, foi clareando para mim a minha visão, a minha evidência extrafísica, e eu percebi que o tempo inteiro tinha um grupo de 12 guardiões nos envolvendo. E eu só pude perceber ao chegar lá embaixo, ou seja, na vibração mais densa e mais baixa possível. Foi necessário eu descer ao máximo para perceber o máximo de proteção que eu tinha. E aí nós entramos numa dessas bases de onde se irradiava, e ao chegar nessa base, um pouco antes de entrarmos, o Vatabe se concentrou, colocou as mãos em mim, e eu fui modificando a minha aparência física, a minha aparência extrafísica do meu perispírito, e assumi uma forma grotesca, de um ser das sombras mesmo. E ele próprio assumiu a forma que ele gosta muito de entrar num umbral, uma forma de um lince, uma forma de uma pantera negra. E aí, como se eu tivesse um ser grotesco segurando essa pantera pela mão, assim, uma espécie de corda que estava amarrada na pantera, e ele ia me guiando. Só que os espíritos das trevas não sabiam que essa forma da pantera era o guardião, e nem sabia que era eu disfarçado. Quando nós entramos no local, assim que nós entramos, um dos espíritos, vestidos elegantemente, apesar de estar nas trevas, na região sombria, mas de uma elegância incomum para um espírito desse, começou como que farejar no ar e fez assim, cheiro de ectoplasma, tem alguém encarnado aqui. E na hora eu temi. Aí o Vatabe, que mudou a forma do perispírito dele em forma desse lince, né, dessa pantera negra, deu um rugido. E aí, isso me fez voltar ao normal, porque senão eu teria entregue os pontos. E aí ele conversou comigo, mantenha a sua vibração densa, inclusive do seu pensamento, não tente pensar em nada elevado, que eles vão descobrir que você é encarnado. Se descobrir, você pode ser capturado, e dificilmente eu vou conseguir te livrar aqui. Mantenha a sua firmeza, porque do lado de fora os demais guardiões estão atentos.
E aí eu entrei e me misturei junto com o grupo que estava auxiliando espíritos de todas as formas diferentes. Eu confesso que foi um medo pavoroso. Eu falei assim, poxa vida, eu tenho que esconder, inclusive, o meu medo, disfarçar, porque a pantera estava ao meu lado, todo mundo achando que eu estava entrando com um animal, que não era comum naquelas paragens, mas, na verdade, era o espírito Vatabi, o guardião Vatabi, que havia se mudado a sua aparência, né, num processo de modificação perispiritual. Foi um período denso, mas que logo depois a gente conseguiu sair do ambiente e, pelo menos, aquela base a gente conseguiu desestruturar, porque assim que eu soltei a pantera, ela saiu louca por cima de tudo, dos equipamentos, correndo e destruindo tudo, e os espíritos ficaram atrás da pantera, e foi o momento em que eu voltei, e ainda trouxe mais um comigo, que estava meio medroso, alguém que tinha sido capturado, eu consegui trazer de volta, e os guardiões entraram e desarticularam tudo. Então, foi um momento denso. E isso tudo a gente vive fora do corpo, no trabalho com os guardiões, para ajudar a desarticular as bases das sombras. Mas, graças a Deus, a gente tem a proteção deles, e eu agradeço imensamente ao meu amigo Vatabi, a Kiev, a Dimitri e aos demais guardiões que nos assistem nesse trabalho. É isso aí, esse é uma gota, é um pedaço da minha vida, do meu cotidiano para você. Um grande beijo. Se você quer saber o significado dessas histórias de vida, de desdobramento, de trabalho com os guardiões superiores, fique atento. Entre em contato com o Colegiado de Guardiões da Humanidade, faça a sua inscrição, entre em contato com guardiõesdahumanidade.org, guardiõesdahumanidade.org, deixe o seu e-mail ali registrado e imediatamente você receberá uma mensagem, um e-mail falando sobre o lançamento mundial do Colegiado de Guardiões da Humanidade. Aí sim você poderá participar desta história de vida e de outras histórias junto com os guardiões, e você saberá o valor de trabalhar com essa equipe extraordinária que são os Guardiões da Humanidade.